Olá pessoal, hoje vamos falar sobre expansão térmica ou dilatação térmica. Todos os materiais eles sofrem variações no seu tamanho quando são submetidos a variações de temperatura. Significa que, de modo geral, quando nós aumentamos a temperatura, esses objetos eles aumentam de tamanho, e quando diminuímos a temperatura, eles diminuem de tamanho. Então eles dilatam e se contraem, dependendo se você aumenta ou diminui a temperatura. Isso é bastante conhecido, é um fato da experiência e usado em construções, geralmente em vias e prédios se coloca certos espaços, exatamente para que quando a temperatura aumente, eles possam se dilatar e não ter produção de rachaduras. Da mesma maneira, na instalação de cabos em postes, você deixa ele com uma certa folga, que é para quando a temperatura diminuir, e se eles estiverem bastante tracionados, eles poderiam se romper. Então você deixa uma folga, que é para quando a temperatura diminuir e esses cabos se contraírem, ainda assim eles conseguirem permanecer lá pendurados nos postes. Bem, os materiais eles têm comprimento, largura e profundidade. Vamos pensar num objeto tridimensional. Nem todos os materiais eles têm o mesmo tipo de comportamento, seja de expansão ou contração, nas três direções. Às vezes, uma direção ele se comporta de um jeito e em outra direção é de outra maneira. Esse tipo de material é chamado de anisotrópico. Então, nós não vamos abordar esse tipo de coisa aqui. Anisotrópico vem de anisotropia, né? Nós vamos considerar somente materiais isotrópicos, ou seja, vamos considerar que se eu estou com um objeto e estou olhando em mais de uma dimensão dele, ou seja, mais de uma direção, em todas essas direções o comportamento de expansão é semelhante, a mesma coisa. Então, daqui para frente, todo material é sempre isotrópico. Então, considerando materiais isotrópicos, vamos considerar a dilatação em uma dimensão, ou seja, dilatação linear. Dilatação linear. Somente em uma direção. Então vamos fazer o seguinte. Vou considerar aqui um determinado objeto, somente uma direção, né? De comprimento L0. E ele está inicialmente numa temperatura T0. Vou submeter ele a uma variação de temperatura, fazer essa temperatura variar, ir para uma temperatura de valor T e, obviamente, ele vai mudar de tamanho. Não interessa aqui se ele vai aumentar ou diminuir. Okay? Então, aqui a temperatura é T e o comprimento é L, comprimento final. Obviamente, esse objeto, somente uma direção, somente uma barra, só estou considerando comprimento, sofreu uma variação de comprimento ΔL. ΔL é exatamente L menos L0, né? ΔL é L menos L0. O que nós temos aqui? I ΔT é a variação de temperatura, T menos T0. O que nós temos? A experiência ela mostra o seguinte, que dentro de um determinado limite de variação de temperatura, já eu falo mais disso, mas aqui vamos colocar o seguinte, essa variação de temperatura ela tem que ser relativamente baixa, ou seja, da ordem aqui de até 100 graus Celsius. Não vou produzir grandes variações de temperatura, porque senão sairemos do regime que vamos tratar aqui. Então, daqui a pouco eu falo mais um pouco disso. Mas para esses valores de ΔT, ou seja, de variações de temperatura, até 100 graus Celsius, isso engloba
uma grande parte dos fenômenos do nosso dia a dia, né? A experiência mostra que este ΔL, esta variação de comprimento, ela é proporcional ao comprimento inicial e também proporcional à variação em temperatura. Ou seja, ela depende da primeira potência de L, 0, e de ΔT. Ou seja, ΔL, podemos escrever assim, se é proporcional, eu vou pegar uma constante aqui, alfa, de proporcionalidade, proporcional a L0 e ΔT. Isso é o que nós temos da experiência para o caso em que essas variações de temperatura não são muito grandes. Okay? E como eu disse, a maior parte dos experimentos que nós temos no dia a dia, né? No nosso cotidiano, inclusive nesses casos práticos que eu disse que se faz uso dessas propriedades de expansão. Esse alfa, essa constante de proporcionalidade, é chamada de coeficiente. Alfa, então, é o coeficiente de dilatação linear. Olha o seguinte, isso aqui é uma medida de distância, porque é uma diferença de comprimento. Isso aqui também é medida de comprimento e isso é de temperatura. Então, a dimensão física dessa grandeza, ela é o inverso de temperatura. Ou seja, podemos usar como unidade de medida para o coeficiente de dilatação linear o Celsius a -1, o Kelvin a -1, ou seja, se você vai usar uma unidade para temperatura, pode usar para esta coeficiente de dilatação linear essa unidade de temperatura -1. Okay? De modo que se aqui eu tenho temperatura, se aqui eu tenho comprimento e aqui eu tenho comprimento, isso aqui tem que ser 1 sobre temperatura para matar essa temperatura aqui, ficar comprimento. Okay? Então essa ou essa, se você tiver Fahrenheit, então Fahrenheit é -1 também. Okay? São as unidades para o coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação, mais uma vez, você vai encontrar tabelas com valores, assim, para alumínio é um valor, para ferro, chumbo, cada um tem o seu valor, mas são valores médios. Por quê? Em princípio, esse coeficiente de dilatação, ele depende do comprimento inicial e também da sua variação em temperatura. Mas, de modo geral, vamos considerar que seja constante, ou seja, dentro da faixa de variação em temperatura que eu estou utilizando e para todos os valores de comprimento inicial que eu estou utilizando, eu não vou levar em conta essas variações de alfa, porque são variações muito pequenas. Então, para todos os efeitos, vamos colocar aqui, né, que seja constante, e essa barra aqui só para dizer que é um valor médio. O valor médio de muitos materiais, né, usados no dia a dia, esse alfa é da ordem de 10 a -5 Celsius a -1. Ou seja, isso é um valor médio. Isso é muito pequeno, né? 1 sobre 100 mil. Ok? É um número muito pequeno. E o que é que nós temos aqui? Se eu olhar para esta expressão, que é uma expressão da experiência, ok? O que é que eu faço? Eu olho que ΔL, né, por ΔT é uma reta, ok? Com inclinação alfa L0. Então, ΔL depende linearmente de ΔT, ou seja, a variação de comprimento depende linearmente da variação de temperatura. Esse é o que você obtém da experiência. Como é que eu encontro um valor desse? Então eu pego lá um material qualquer, por exemplo, uma barra de alumínio, pego um comprimento inicial, né, fixo aqui, e vou variando a temperatura e medindo os valores finais de L. Se eu tenho essas variações de temperatura e essas variações de comprimento,
eu vou plotando aqui no gráfico os pontos e depois eu pego uma reta que mais se ajusta e com isso eu posso calcular a inclinação. Olha, a inclinação dessa reta e não tangente desse ângulo aqui. O correto é você falar inclinação. A inclinação desta reta é exatamente alfa L0. Por que a inclinação da reta e não tangente do ângulo? Porque um ângulo não tem dimensão física. Portanto, a tangente é uma função sem dimensão. Isso aqui tem dimensão física. Como eu falei, isso aqui tem dimensão de comprimento. E isso tem dimensão de 1 sobre temperatura. Se você usar, por exemplo, a unidade de metro para comprimento e graus Celsius para temperatura, a dimensão disso é a unidade dessa quantidade aqui, que é chamada de inclinação da reta, vai ser metro sobre graus Celsius. De modo nenhum pode ser tangente de ângulo algum. Então, isso é inclinação. Então, com base nessa inclinação da reta, e já que você conhece o comprimento L0, porque você fixou a sua barra, você consegue determinar, portanto, o coeficiente de dilatação linear médio daquele material. Okay? E se você fizer isso para vários tipos de materiais, você vai encontrar que a ordem é geralmente 10 a menos 5. Então, olha o seguinte. Isso, como eu falei, isso é um número pequeno. Okay? Se isso é um número pequeno, e eu olho para esta expressão daqui, eu também tenho o seguinte, que ΔL sobre L0, essa razão é exatamente a variação relativa, ou seja, ΔL é a quantidade que a barra variou sobre o comprimento inicial, essa é uma variação relativa do comprimento da barra, isso aqui é exatamente alfa dt. Se isso é da ordem de 10 a menos 5, e isso daqui, no máximo, eu vou ter da ordem de 10 ao quadrado, que é 100 graus Celsius, isso aqui vai ser da ordem de 10 a menos 3, ou seja, 1 sobre 1000, uma parte em 1000. Então isso aqui é muito pequeno. Uma parte em 1000 é a ordem dessa variação relativa. Então, já para você não esperar que se você aquecer, portanto aumentar a temperatura ou resfriar e diminuir a temperatura de material, não ache que essa variação vai ser muito grande. Não, a variação relativa aqui é da ordem de uma parte em 1000. Claro que não necessariamente uma parte em 1000, mas fica na ordem de grandeza. Okay? É muito pequeno. Isso justifica então agora o fato de eu ter dito que esse ΔT aqui era muito pequeno, ou então dizer que alfa dt é muito menor que 1. Somente nessas condições, nessa, é que eu tenho esse comportamento linear e que justifica eu usar essa expressão. Okay? Então, aqui é só para fixar o que eu havia dito no início. Muito bem, esse valor aqui de coeficiente de dilatação linear, isso é um parâmetro macroscópico. E como eu falei, a nossa descrição aqui, de início, ela é macroscópica. Eu não vou me referir a constituintes elementares da matéria. Mas só para tirar alguma dúvida, né, e satisfazer alguma curiosidade, como que podemos explicar esse tipo de comportamento? Ou seja, como que eu posso explicar expansão térmica do ponto de vista molecular e atômico? Okay? Como eu falei, não há necessidade disso. Okay? Simplesmente, como eu falei, é um fato da experiência que quando eu vario a temperatura de um objeto, as suas dimensões mudam. Eu posso fazer a experiência, construir gráficos, determinar grandezas físicas a partir de estudos estatísticos e toda a descrição é macroscópica. Agora, se alguém quer saber, mas o que acontece, né, se eu considerar que os materiais são feitos de átomos e moléculas, né, o que acontece, ou íons? Bem, do ponto de vista microscópico, o que acontece? Os componentes eles estão separados uns dos outros e estão em movimento, né? Estão basicamente oscilando. Então, quando eles aumentam sua temperatura, isso equivale a aumentar sua energia, essa oscilação
ela tem uma amplitude maior. Isso acaba fazendo cada componente desse se afastar um dos outros. Do ponto de vista macroscópico, o resultado disso, todos os componentes oscilando com amplitude cada vez maior, vai produzir um volume maior do material, ou seja, um aumento em suas dimensões. Por outro lado, se eles são resfriados, ou seja, diminui a sua energia, essa oscilação tem uma amplitude menor e isso resulta num volume, numa diminuição de suas dimensões. Ok? Então, isso é uma explicação microscópica, mas como eu falei, não há necessidade disso aqui. Então, voltando para a nossa expressão, como eu sei que ΔL é L menos L0, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ok, então só aqui, micro eu falei separação média, né? Pronto, fica aqui. Então, a explicação microscópica é dada em termos de separação média de átomos ou moléculas de um corpo. Então, vamos voltar para a nossa equação aqui. Dessa equação, eu sei que esse lado esquerdo é L menos L0, então L menos L0, e do lado direito, alfa L0 de T. Portanto, eu posso ficar com soma L0 dos dois lados e depois acaba colocando em evidência, fica 1 mais alfa dt. Ok? Então, nós temos esta expressão ou esta expressão para descrever a dilatação linear, ou seja, uma dilatação de uma barra dessa. Essa função também é linear, da mesma maneira que essa daqui. Claro, essa e dessa é a mesma coisa. Então, se eu for escrever um gráfico aqui, eu vou colocar aqui. Esse aqui é a temperatura, e aqui é o comprimento. Okay? Esse ponto aqui é L0. Lembrando que ΔT é T menos... posso botar ΔT aqui, tanto faz. Okay? Mas ΔT é T menos T0. Tá? Você pega T0 é a sua temperatura de referência aqui. Então, essa expressão é exatamente uma função linear, é uma função de reta. Okay? E, mais uma vez, a inclinação é a mesma inclinação. A inclinação é alfa L0. Okay? L0 aqui o coeficiente linear. Né? Muito bem. Então, esta é a dilatação linear. Vamos agora passar para a dilatação superficial. Dilatação superficial. Então, como eu disse, vamos considerar nossos materiais todos isotrópicos, ou seja, independente da direção, o comportamento de expansão ou dilatação vai ser do mesmo jeito, ou seja, vai depender do mesmo parâmetro macroscópico, que é o coeficiente de dilatação linear. Então, se eu vou para a dilatação superficial agora, vou considerar aqui. Vamos considerar uma placa retangular de área inicial L0 e uma temperatura T0. Então vou colocar aqui lados A e B, né? Então A0 e B0 são os lados dessa placa retangular. Vou variar a temperatura e ela vai para uma área S. Claro, os lados agora A e B, e aqui a temperatura é T. Quando eu disse que o material agora ele é considerado isotrópico, porque tanto a dilatação nessa direção quanto nessa são do mesmo jeito, não da mesma magnitude, mas o mesmo alfa, o mesmo coeficiente de dilatação que rege a dilatação nesta direção vai reger nessa daqui também. Okay? Material isotrópico. Então nós temos o seguinte, essa é a placa aqui de área S0, eu variei a temperatura de T0 para T e a placa ficou com a área S final e lados A e B. Se é uma placa retangular, o fato de pegar uma placa retangular
não muda nada, não tira a generalidade desse caso. Então vamos fazer o seguinte. O que é a área? A área é a área final, né? A vezes B. Esse lado vezes esse. Essa é a área final, depois da dilatação. Igual. Quem que é A? A é o lado final. Então ele é o lado A0 depois de expandido. Então vai ser A0 mais um ΔA, o quanto esse lado variou. E B, mesma coisa, é o B0 mais a variação em B, o quanto B variou. Okay? Eu tenho uma variação desse lado e tenho uma variação de cá. Então a área é A vezes B, portanto isso vezes isso. O que é isso aqui agora? Vamos lá. Só eu fazer esse produto, então vai ficar A0 por B0 mais A0 por ΔB mais B0 por ΔA mais ΔA por ΔB. Tem esses produtos. Quem que é A0, B0? A0, B0 é S0, a área inicial, mais A0. Quem é ΔB? ΔB é a variação em B. Lembre-se, a variação em B, como a gente tinha acabado de mostrar na dilatação linear, essa variação em B, ela depende de B0 e depende da variação em temperatura. Ou seja, e o coeficiente de proporcionalidade é o coeficiente de dilatação linear. Portanto, é alfa B0 ΔT. Mais esse termo aqui, B0, quem é ΔA? A variação em A, que é a mesma coisa, depende de A0 e depende da variação em temperatura. E como eu disse que o material é isotrópico, o coeficiente de proporcionalidade é o mesmo alfa, daqui é o de cá. Então fica alfa A0 ΔT. Mais, e aqui ΔA, ΔB. ΔA, ΔB, então vai A0, B0, alfa ΔT ao quadrado, que eu tenho um ou outro multiplicando aqui. Ok? Então vamos simplificar aqui. Tudo isso aqui é S. Então vou repetir aqui, né? S é igual. Ora, isso aqui é igual a isso, né? A0, alfa, B0, ΔT. B0, alfa, ΔT. Então aqui eu tenho S0. Mais uma vez, A0 vezes B0 é S0. Então mais S0, alfa, ΔT. E aqui 2, né? Esse mais esse. Mais S0 e aqui alfa ΔT ao quadrado. Aqui agora nós temos o seguinte. Lembra que eu falei lá? Alfa é pequeno, então esse produto alfa ΔT dá exatamente a variação relativa. Isso é da ordem de 1000. 1000 não, 1 sobre 1000. 10 a menos 3. Se alfa dt é da ordem de 10 a menos 3, vezes 2 também dá da ordem de menos 3. De 10 a menos 3. Se alfa dt é da ordem de 10 a menos 3, alfa dt ao quadrado é da ordem de 10 a menos 6. Isso aqui é 1000 vezes menor que isso. E você tem uma soma. Logo, esse termo é desprezível com relação a esse. De modo que isso aqui tudo você pode considerar zero. Ok? Por quê? Isto é muito pequeno com relação a isso. E olha que isso já é bem pequeno com relação a esse. Então isso aqui acaba sendo desprezível dentro da sua precisão dos instrumentos de medida. Então, de modo que não há necessidade de carregar essa quantidade muito pequena aqui somada. Ok? Desse modo, nós ficamos com a expressão mais simplificada, que é S0 mais S0 2 alfa dt, só essa daqui. Alfa dt, 2 alfa, eu vou chamar de beta. Vou definir isso como beta, chamado de coeficiente de dilatação superficial. É um parâmetro associado com a dilatação ou expansão de uma superfície, de área. E, portanto, eu vou ficar aqui com S0, isso fica em evidência. Então, fica 1 mais beta
ΔT. Ok? A expressão é parecida, ou seja, S varia linearmente com dt, ΔT e com S0. E se lembrar que S é um S0 mais ΔS, eu acho que eu estava chamando isso aqui de D, né? É costume, na verdade é delta, né? Então se eu vim falando até agora D, é o costume de mexer com diferenciais, eu acabei esquecendo. Então, isso é um delta. Então, se S é S0 mais um delta S, que é a área inicial mais uma variação de área, né? Delta S, que é a variação de área, vai ser exatamente S0 beta delta T. Okay? Muito parecida com a outra expressão que tinha no caso linear. Claro, o material aqui é isotrópico, então o mesmo comportamento que ele tem nessa direção vai ter nessa direção, então no final o comportamento vai ser parecido. Okay? É o mesmo comportamento linear, tanto desse quanto no caso que nós vimos antes do expansão de uma barra. Aqui mais uma vez eu tenho que a variação relativa superficial, beta delta T, ok? Como isso aqui é 2 vezes alfa, e alfa delta T é da ordem de 10 a menos 3, isso aqui continua sendo da ordem de 10 a menos 3, ou seja, 1 sobre 1000. Ok? Continua sendo pequeno do mesmo jeito. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, além dessas expressões aqui, nós temos esta outra, que foi definida a partir de alfa. Olha, o que eu chamei aqui de coeficiente de dilatação superficial, beta, vale exatamente 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, no caso de materiais isotrópicos. Okay? Então, você tem lá valores tabelados para coeficiente de dilatação linear. Se você quer saber como se comporta uma placa, né, do mesmo material, só é lembrar que esse parâmetro ele é 2 vezes o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação linear. Agora vamos para o caso tridimensional, dilatação volumétrica. Então, dilatação volumétrica. Aqui eu coloquei sólidos, porque daqui a pouco vamos ver como líquidos se comportam. Okay? Então, dilatação volumétrica para sólidos. Vamos considerar o seguinte. Então, vou pegar aqui um volume de sólido. Okay? De área S0 e altura H0, portanto, volume V0, a uma temperatura T0. E vou variar sua temperatura, então esse sólido ele vai variar o seu volume. Aqui a temperatura é T, ele vai ter uma altura H e uma área aqui S. Ok? Ora, de mesma maneira, o fato de ser um volume com um formato específico não tira a generalidade do problema, e vamos considerar ainda materiais isotrópicos, ou seja, o comportamento na direção aqui, H, nessa altura, a dilatação ocorre da mesma maneira que nas duas direções, aqui no comprimento e na largura. Okay? É o mesmo coeficiente de dilatação eu vou ter nas 3 direções. Então vamos lá. O que é o volume final? V. Então o volume final aqui é V, desse material. Quem é V? V é a área da base vezes a altura, S vezes H. Mas o que é S? S eu já sei que é essa é a área final e, portanto, é a área inicial mais a variação da área, ou seja, ΔS. E quem é H? H é a altura final. É a altura inicial, H0, mais a variação da altura, ΔH.
Da mesma maneira, vamos fazer aqui esse produto. Então fica S0 vezes H, mais S0 vezes ΔH, mais H0 vezes ΔS, mais ΔS vezes ΔH. Ok? Aqui é um H0. Então, aqui S0 vezes H0 é o volume V0. Então aqui já é V0 mais S0. Quem é ΔH? ΔH é a variação da altura. Então eu já sei proporcional a H0 e a variação de temperatura. Então alfa H0 ΔT mais o de cá, mesma coisa, ΔS beta, né? S0 ΔT, porque ΔS é a variação dessa superfície aqui. Eu sei que a variação da superfície é proporcional à superfície inicial, a variação de temperatura, e ao coeficiente de dilatação superficial, é beta. Ou seja, 2 vezes alfa. Beta mais, e aqui eu tenho, então, S0 beta ΔT, e o de cá eu tenho H0 alfa ΔT. Então, fazendo todos esses produtos aqui, tenho um V0. Aqui eu tenho S0H, também eu tenho S0H0 aqui. Isso dá mais, vai dar V0. E aqui eu tenho ΔT, ΔT e alfa e beta. Então aqui vai ficar alfa mais beta vezes ΔT. E o de cá, S0 por H0 também dá V0. E aqui eu vou ter beta vezes alfa. E aqui eu vou ter ΔT ao quadrado. Ok? Quanto dá isso? Aqui dá V0 mais... Ora, quem é beta? Beta é 2 vezes alfa. Então, 2 vezes alfa mais alfa, 3 alfa. Então, V0 vezes 3 alfa, ΔT, mais... Aqui a mesma coisa, vai dar 2 vezes V0. Então, aqui fica alfa, ΔT, tudo isso ao quadrado. E o mesmo argumento do caso anterior vale para esse. Se isso aqui é pequeno, alfa ΔT, 3 alfa ΔT também é pequeno, da ordem de 10 a menos 3. Isso aqui dá da ordem de 10 a menos 6, portanto eu posso considerar todo esse termo como sendo zero, já que ele é muito pequeno com relação a esse, quando eu somar isso não vai fazer diferença. De modo que eu tenho o volume final, vai ser V0 mais 3 alfa V0 ΔT. 3 alfas aqui eu vou definir como sendo gama. Vou chamar de outra coisa aqui. Chamar de coeficiente de dilatação volumétrica. Okay. Tenho então coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial e coeficiente de dilatação volumétrica. E agora eu escrevo, então V é igual a V0, aqui fica em evidência, 1 mais gama ΔT. Okay? Uma expressão muito parecida, linear também, tanto L quanto S quanto V dependem linearmente de suas dimensões iniciais e da variação de temperatura. Da mesma maneira, a variação relativa do volume, no caso dos sólidos, ΔV sobre V0, é igual a gama ΔT. Assim, quem é V? É V0 mais ΔV. Okay? Portanto, ΔV vai ser gama V0 ΔT. Okay? Esse é o volume final, volume inicial, mais a variação de volume. Portanto, aqui eu vou ter V0, cancela com esse V0 e o resto vai ficar ΔV, exatamente V0 gama ΔT. Então, ΔV sobre V0, que é a variação relativa do volume, é exatamente gama ΔT, que também é da ordem de 1 sobre 1000, ou seja, muito pequeno também. Justificando assim o uso dessas expressões lineares, todas elas. Então, o que é que nós temos? Dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica de sólidos, um comportamento linear dentro desses limites que eu alertei para o início,
E esses coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrica, né, eles se relacionam. Aqui agora a dilatação volumétrica dá 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, se eu lembrar que eu tenho beta é 2 vezes alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes alfa, e gama é 3 vezes alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, eu tenho que gama é exatamente 3 meios de beta. Ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica está relacionado com o coeficiente de dilatação superficial por esse fator aqui, 3 meios. Okay? Divide uma pela outra aqui, você chega nisso. Agora, já que falamos de dilatação volumétrica de sólidos, vamos agora falar de dilatação volumétrica de líquidos. Então aqui, dilatação volumétrica de líquidos. Por que eu coloquei isso numa seção separada? Porque eu vou ter 2 materiais distintos se dilatando e cada um com um comportamento de dilatação diferente, que é o líquido e o recipiente que o contém. Então vamos aqui. Imagine que eu tenho um recipiente. Vou botar uma abertura aqui. E aqui é o nível do fluido. Então aqui eu tenho um volume V0, tanto o volume do fluido aqui, quanto o volume do recipiente, é o mesmo, ocupa numa temperatura T0. E eu faço pegar um outro recipiente menor aqui. Inicialmente ele está vazio. E eu faço variar a temperatura desse sistema e vou para esta situação. Quando eu vario a temperatura, o que acontece? O líquido vai se expandir, vai vazar uma parte por essa abertura e vai ocupar esse outro recipiente. O recipiente, esse de cá, que foi submetido também à mesma variação de temperatura, ele vai se expandir. Então agora eu tenho o seguinte, eu tenho uma expansão de um líquido e a expansão do recipiente. De modo que o volume do líquido, depois de sua expansão, é esse volume daqui, que não é V0, né? Esse é o volume final. Eu vou colocar aqui VR, que é o volume do recipiente, depois de sua expansão, mais esse pequeno volume aqui, que eu vou chamar de VA, que é um volume aparente. Ok? VA é volume aparente, VR é o volume do recipiente. E V, o VL, o volume do líquido. O que acontece? O líquido ele se expande mais do que esse recipiente, que é sólido. Então, olha o seguinte, uma parte está aqui, ou seja, uma parte do líquido ocupou todo o volume expandido do sólido, do recipiente, e ainda mais essa outra parte que sobrou, né, que é o volume aparente. Então, quando você olha a expansão de um líquido, não acha que o volume final, né, está associado somente com este volume aqui chamado de volume aparente. Não, tem uma parte aqui do recipiente que também sofreu expansão e o líquido ocupou esse espaço. Então o que acontece? Vou chamar de ΔV o volume do líquido, né, a variação de volume do líquido. Isso vai ser exatamente a variação de volume do recipiente mais essa variação de volume aparente. Porque o líquido se expande mais. Então ele é tanto o ΔV que aparece aqui. Aqui eu poderia botar um ΔV, né? Vou botar aqui, ΔV, a variação de volume aparente. Então a variação de volume total do líquido é essa variação de volume mais a variação de volume do recipiente. Então por isso que eu escrevi dessa maneira. A variação de volume do líquido é a variação de volume do recipiente mais essa variação de volume aparente. O que é esse ΔV? Esse ΔV eu já sei. Eu sei como é que se comporta um material que se expande. Então, apesar de aqui eu colocar líquido e lá sólido, mas existe
coeficiente de dilatação volumétrica associada a isso, e num regime linear, essa variação é proporcional ao volume inicial e à variação em temperatura. Ou seja, vou colocar aqui, isso aqui é igual a gama V0 delta T, e esse gama L, eu ainda não sei quanto é esse gama L, mas está ligado ao material, né? O material que compõe o fluido, o líquido. Isso aqui, a variação de volume do recipiente, que é proporcional ao volume inicial. Vou botar aqui gama R, coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, o sólido, e proporcional à variação de temperatura. E a variação de volume aparente. Ok? Não sei quanto é, não sei quem é isso aqui. Olha que tanto o gama L quanto o gama R é determinado pelo material. O material do recipiente e o material que forma o fluido aqui. Isso aqui, ΔV, é o que eu meço. Eu meço esse ΔV. Okay? O que é esse ΔVA aqui? ΔVA vai ser, olha, eu tenho um V0 e ΔT aqui, V0 e ΔT, vou subtrair aqui, então vou ficar com gama L menos gama R, que multiplica V0 ΔT. Olha o seguinte, isso aqui é a variação de volume aparente. A variação de volume aparente é essa diferença de coeficientes de dilatação volumétrica, mas é proporcional a V0 e ΔT, ou seja, esse volume aparente, essa variação de volume aparente, ela é proporcional ao volume inicial do fluido e a variação de temperatura. Claro, quanto mais fluido tiver aqui, mais vai surgir aqui depois que eu variar, e quanto maior for a variação de temperatura, também vai aumentar isso aqui. Portanto, eu posso pensar nisso aqui, nessa diferença, como um novo coeficiente de dilatação, ou seja, eu vou chamar o seguinte, ΔL menos ΔR, eu vou definir como sendo um ΔA, ok? Chamado de coeficiente de dilatação volumétrica aparente, né? E usar essa expressão em muitas situações onde houver necessidade, né? Se eu conheço os materiais do líquido e do recipiente, e conheço esse volume que foi extravasado aqui, eu consigo determinar isso e considero ele como sendo um material específico, um material com um coeficiente de dilatação distinto, chamado aqui de gama A. Ou seja, o coeficiente de dilatação do líquido, coeficiente de dilatação volumétrica, gama L, é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Imagine que eu não sei, esse líquido aqui pode ser uma mistura, né, não sei de um material só, e eu não conheço, não sei esse parâmetro, gama L. O que eu faço? Eu boto ele num recipiente, né, conhecido, portanto eu conheço o gama R. Determino inicialmente esse volume inicial, eu conheço, eu sei, e a temperatura inicial. Produzo uma variação de temperatura conhecida. E no final vou medir isso aqui. Ok? Eu conheço o volume final e conheço essa variação. Conhecendo essa variação do volume aparente, ok? Eu consigo determinar o gama A, que é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Sabendo quem é isso e quem é o gama R, eu consigo determinar esse coeficiente de dilatação do líquido, de modo experimental. Ok? Mesmo que isso aqui não seja uma substância pura. Então, essa seção aqui é só para, diferentemente do caso sólido, só porque como o líquido ele se expande de modo diferente do recipiente, que é um sólido, eu tenho que considerar essa situação. Só para terminar agora, eu havia falado no início que, de modo geral, os materiais, quando são aquecidos, aumentam o seu volume,
e quando são resfriados diminui o seu volume. Isso é de modo geral. Mas a água ela tem um comportamento anômalo, e vamos terminar essa aula falando disso, comportamento anômalo da água. O que acontece com a água? Se você for resfriando a água, né, imagine que pega água a temperatura ambiente, vai resfriando, ela vai diminuindo o volume até um momento que ela atinge um volume mínimo. A partir daí, se você continuar a resfriar, ela expande. Okay? E é por causa desse comportamento diferente que, ao invés da previsão de ela continuar sendo contraída, ela vai se expandir, que nós dizemos que a água ela tem um comportamento não usual, um comportamento anômalo. E a partir de quando é que isso ocorre? A partir de 4 graus Celsius. Ou seja, de 0 grau até 4 graus Celsius, a água ela aumenta o volume quando você diminui a temperatura. Ou melhor, a água diminui o seu volume quando você aumenta a temperatura. O que acontece? Vou fazer na forma de gráfico aqui para ficar mais claro. Então vou pegar um volume qualquer de água, pegar um volume V0, aqui é 0, temperatura em Celsius aqui. Então, em T igual a 0 Celsius, eu tenho um V0. Se eu for aumentando a temperatura, aqui eu tenho um gelo, né? Se eu for aumentando a temperatura, o que você espera é que o volume aumente, mas não. No caso da água, ele parte de V0, ele diminui, e depois que ele começa a aumentar. Então tem um momento aqui que atinge um volume mínimo. Volume mínimo, que é exatamente em 4 graus Celsius. Ou seja, quando você vai somente dentro desse intervalo, a partir daqui o comportamento é normal. Você vai aumentando a temperatura e o volume vai se expandindo, ou se você diminuir a temperatura, a água vai se contraindo. Mas nesse momento aqui que ocorre essa anomalia. Okay? É por isso que se você colocar água numa garrafa de vidro e congelar, você pode quebrar a garrafa, porque a partir daqui a água começa a se expandir, ou seja, aumentar o seu volume, e ela vai aumentar o volume maior do que o volume do recipiente, porque ela se expande mais rápido e isso vai quebrar. Okay? Em outras palavras, eu posso também falar em termos de densidade. Eu tenho aqui a temperatura e a densidade da água. Então, em 4 graus Celsius, a água atinge uma densidade máxima. Exatamente aqui. O que acontece? Se eu vou diminuindo a temperatura, o volume vai diminuindo e, consequentemente, a densidade vai aumentando. Até chegar nesse ponto daqui, que equivale a esse ponto máximo de densidade, ao ponto de volume mínimo. Quando o volume é mínimo, a densidade é máxima. A partir daqui o volume começa a aumentar e a densidade, portanto, começa a diminuir. Esse volume máximo de densidade da água pura aqui é 1 grama por centímetro cúbico. Então, esse comportamento anômalo, depois, quando formos falar de processos, eu volto a explicar isso aqui com mais detalhe, falando de convecção, mas basicamente é por esse motivo, por causa desse comportamento anômalo da água, que é muito comum no inverno, tanto em rios e lagos, somente a superfície está congelada. Né? Só a superfície fica congelada e a parte do fundo fica em torno de 4 graus Celsius. Água líquida em torno de 4 graus e somente em cima congelada. Claro que você pode congelar todo o rio ou lago se a temperatura diminuir muito. Okay? Mas só para mencionar esse fato, do ponto de vista microscópico, o que acontece? Por causa da estrutura molecular da água. Você tem água, uma substância cujas moléculas são polares. Então você tem aqui oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E não é linear essa molécula.
existe um ângulo de mais ou menos 105 graus aqui. Isso acaba gerando um dipolo elétrico. Você tem uma separação de cargas. Uma carga negativa aqui e uma carga positiva cá. Você cria um dipolo. Quando a água vai sendo resfriada, ela vai diminuindo a sua agitação, diminuindo a sua energia, essas moléculas vão se aproximando umas das outras e por interação coulombiana, esses dipolos vão se aproximando. Então, positivo atrai negativo, negativo atrai positivo, e você forma uma estrutura, né? Essas ligações são chamadas de pontes de hidrogênio, mas você forma uma estrutura de modo que cada molécula fica um pouco afastada das outras. E elas não podem mais se aproximar. Então, por causa disso, a partir desse momento aqui que você resfria demais, ou seja, diminui essa agitação, né, a água começa uma molécula começa a se afastar da outra. E aí ela vai solidificando. Okay? Mais para frente do curso eu falo com mais detalhes sobre isso aqui. Né? Sobre convecção e a explicação baseada em dipolos aí foge a esse curso daqui. Então, ficamos com isso por aqui. Né? Expansão térmica. Vimos as expansões nas 3 direções. Na dilatação linear, superficial e volumétrica. Dilatação de líquidos. O volume aparente. E esse comportamento anômalo d'água. Até mais.